E aí, eu fiz até o pensamento da semana. Olha lá. Sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia e noite. Então, você não vai ter que pensar em escalar uma montanha inteira. Você vai ter que pensar no quê? O que eu vou fazer hoje? Né? Qual é o meu objetivo de hoje? O meu objetivo de hoje é tentar, de repente, estudar sistemas lineares que o Luiz está dando. E aí você vai pensando em etapas diárias. Costumo falar que nada na nossa vida acontece por acaso, não existem milagres, tudo é consequência de muito trabalho, consequência de muito esforço, consequência de muita dedicação. E o mais legal é que o conhecimento, ele é acumulativo. Então, o que você está fazendo hoje, pessoal, você vai, vamos falar assim, colher esses frutos para o resto da vida de vocês. Pode ter certeza disso que eu estou falando. Então, não se sintam inseguros, nem desmotivados a investir naquilo que talvez seja o mais importante, que é no conhecimento de vocês. É tornar a sua cabeça, o seu cérebro mais forte. Isso aí vocês não vão perder nunca. Nunca. Tá bom? E, ó, são pequenos esforços. Se concentrem nisso, em pequenos esforços. Mas o mais importante, ó, repetidos. Se você hoje está bem desanimado, fala assim, hoje eu vou estudar só 1 hora, mas não para de estudar. Faça só um pouquinho, para que você consiga se motivar e cada vez ficar mais forte e melhor e mais perto da sua aprovação, desse momento de felicidade. Vai valer a pena, pode ter certeza que eu estou falando. Todo esforço e sacrifício agora vai valer a pena. E estamos aí para ajudá-los, tá bom, pessoal? Estamos aí para ajudá-los. Bora, vamos começar então? Primeira questão da aula de hoje, página 19, questão número 6. Essa questão não é muito a cara da prova da UNB, ok? Essa questão é muito a cara dos outros vestibulares, particulares, quem vai fazer particulares aí, ou o pessoal de São Paulo, tá? Seria o papo de discussão do sistema. Mas eu queria começar por essa questão aqui, que inclusive revisa conteúdos que nós vimos. Não foi na semana passada, que foi um recesso, foi na semana retrasada, né? Diz aí, considere o sistema S a seguir nas incógnitas x e y, julga os itens relativos a esse sistema. Então, o que você tem, pessoal? Ó, atenção, as incógnitas desse sistema são apenas x e y. Então, aqui você vai ter a primeira equação, 3x mais 2y igual a 5. E na segunda equação, você vai ter x. Esse a não é incógnita. Então, esse a é um coeficiente do y, tá bom? Mais ay mais b. Beleza. Discutir um sistema é você saber o seguinte, galera, é saber quando esse sistema vai apresentar soluções ou quando esse sistema vai ser possível determinado, ok? Quando ele vai ser impossível e assim sucessivamente. Para você discutir um sistema, classificar em SPD, SPI ou SI, os senhores inicialmente precisam escalonar o sistema. Escalonar é eliminar letrinhas passo a passo. E a gente combinou na última aula, como o primeiro passo, eliminar sempre o valor de x. Então, vamos embora. Vamos fazer isso? Pergunto. Como é que esse coeficiente 3x vai ser cancelado? O coeficiente 3x só é cancelado se você pegar essa equação e multiplicar ela por menos 3. E é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar a segunda equação, multiplicar por menos 3 e vamos comparar com a primeira. Então, vamos lá. O x multiplica por menos 3, vai ficar menos 3x. O AY multiplica por menos 3, vai ficar menos 3A vezes Y. Depois o B multiplica por menos 3, vai ser igual a menos 3B. Essa primeira equação, vou copiar ela igualzinha. Então, vai ficar 3x mais 2y igual a 5. E agora, soma as duas equações, porque eu tenho um objetivo. Qual é o meu objetivo? Cancelar o valor de x e perceba que ele cancela. Ó, menos 3x cancela por mais 3x. E agora, como é que eu vou fazer com esses dois termos aqui, ó? Pessoal, com esses dois termos, a ideia é coloque o y em evidência, tá bom? Se você colocar o y em evidência, o que vai sobrar desses termos? Então, vamos lá, ó. Do primeiro termo, você tira o y, colocou em evidência, vai sobrar menos 3a. Depois, do segundo termo, tira o y que você colocou em evidência, vai sobrar mais 2.
Isso é igual a menos 3b mais 5. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou discutir o sistema. O que significa discutir o sistema? É você me falar quando, por favor, galera, esse tema vai ser SPD, por exemplo. O que tem que acontecer para um sistema ser SPD? Se você retomar os conceitos que a gente fez no nosso último encontro, eu escrevi assim, ó. Um sistema vai ser SPD quando você tiver na última equação K vezes Z igual a qualquer coisa. Mas o importante é que esse K é diferente de zero. Bom, vamos colocar isso na prática. Quando que o sistema vai ser SPD? Quando na hora que você escalonar, esse coeficiente aqui, ó, que nesse caso não é o Z, é o Y, quando esse coeficiente aqui for diferente de zero. Então, o sistema vai ser SPD quando menos 3A mais 2 for diferente de zero. Ou seja, quando menos 3A for diferente de menos 2, ou, se você preferir, quando A for diferente de 2/3. Toda vez que o coeficiente A for diferente de 2/3, o sistema é chamado sistema SPD. E o que significa o sistema SPD? Ele tem uma única solução. E aí, quando que o sistema vai ser dito SPI, sistema possível indeterminado? Um sistema vai ser dito possível indeterminado quando, se você for lá na nossa teoria, eu acho que estava assim, ó. Quando você tiver 0 vezes Z igual a 0. Nesse caso, quando você tiver 0 vezes Z igual a 0, você pode falar que o sistema vai ser dito SPI. Ou seja, você tem que pegar esse coeficiente que multiplica o Y, igualar ele a 0. Então, menos 3A mais 2 tem que ser igual a 0. E, além disso, essa resposta do outro lado também tem que ser 0. Ou seja, o menos 3B mais 5 também tem que ser 0. E aí, então, o que você faz? Vamos resolver isso da primeira equação, pessoal. Você fala que menos 3A vai ser igual a menos 2. Ou, se você preferir, o A vai ser igual a 2/3. Então, quando o A for igual a 2/3, não é suficiente para ser SPI. Porque, além disso, do outro lado também tem que ser 0. Ou seja, fazendo agora essa segunda equação. Então, menos 3B tem que ser igual a menos 5. Ou seja, o B tem que ser igual a 5/3. Galera, tem que acontecer as duas condições para ser SPI. Condição número 1, o A tem que dar 2/3. Condição número 2, o B tem que dar 5/3. Aí ele é SPI. E quando o sistema é SPI, ele tem infinitas soluções. E, por fim, quando o sistema vai ser SI, o sistema vai ser impossível. O sistema vai ser impossível quando você tiver 0Z igual a 1K, com esse K diferente de 0. Fazendo, então, aqui, esse coeficiente do Y tem que ser 0, então, menos 3A mais 2 tem que dar 0, e a resposta do outro lado tem que ser diferente de 0. Menos 3B mais 5 tem que ser diferente de 0. Resolvendo isso, eu já vou fazer diretão. O A tem que ser igual a 2/3, e o B tem que ser diferente de 5/3. E aí o sistema é impossível, sem solução alguma. Então, vamos lá, né? Vamos julgar os itens aí? Primeiro item, então, pessoal, item número 1. No item 1, ele pediu que você coloque o A igual a menos 1 e coloque o B igual a 0, ok? Então, vamos fazer isso? Coloca o A igual a menos 1 e o B igual a 0. A primeira equação copia 3x mais 2y igual a 5. A segunda equação, a gente vai substituir o x, coloca o A igual a menos 1, vai ficar menos y, coloca o B igual a 0. E aí você vai ter um sisteminha. Ele pergunta se isso vai ter um par de números inteiros como solução. Ok? Inteiros quer dizer que não é uma fração, não é um número quebrado. Tá? É isso que ele está perguntando. Será que essa resposta vai ser inteiros? A ideia é a mesma, né? Multiplica aqui por menos 3 e soma. Então, a primeira equação a gente vai copiar igualzinha, 3x mais 2y igual a 5.
A segunda equação a gente multiplica por menos 3, vai ficar menos 3x mais 3y igual a 0. Na hora que você somar o x corta, vai ficar 5y igual a 5, y igual a 0. Ou y igual a 5 dividido por 5, y dá 1. Isso é inteiro? Galera, isso é uma solução inteira, certo? Isso é uma solução inteira. E com certeza, se você substituir nessa aqui, ó, que eu vou chamar de estrela, vai ficar x menos y, que é 1, igual a 0. Aqui você vai encontrar o x igual a 1. Sim, você encontrou um par de números inteiros, o que torna o primeiro item um item correto. Bora lá. Olha o item 2 que o cara pediu para nós, ó. Item 2. Para qualquer valor de A, o sistema apresentará solução? Quando que o sistema não apresenta solução? O sistema não apresenta solução quando ele for um sistema impossível. E o que tem que acontecer para o sistema ser impossível? Pessoal, o A tem que ser igual a menos 2/3. Então, essa é uma condição. Olha o que ele pergunta. Para qualquer valor de A, o sistema apresenta solução? O item é certo ou errado? O item é errado. Por que errado? Porque para o A igual a 2/3 e o B diferente de menos 5/3, o sistema é impossível. O sistema não apresenta solução. Item 3. Se o B for igual a 5, S é impossível para qualquer que seja o valor de A? Bom, o sistema impossível, a condição a gente acabou de ver que está aqui, né? Para o sistema ser impossível, o B tem que dar 5/3. E o A tem que ser 2/3. Então, novamente, o item é errado. O B tem que ser 5/3 e não pode ser qualquer valor de A. O A tem que ser 2/3. E aí sim ele fica impossível. E o item 4 e o item 5, eu vou discutir com eles daqui a pouquinho. Antes eu preciso de uma parte teórica para falar do item 4 e o item 5, que o cara está falando de forma matricial do sistema. Vamos lá, pessoal. Forma matricial de um sistema aí, galera. Anotem para mim o que eu vou ditar, tudo bem? Coloca aí. Todo sistema de 3 equações com 3 variáveis tem sua forma matricial escrita do seguinte modo. 2 pontos. Como que você vai escrever um sistema de 3 equações com 3 variáveis na sua forma matricial? Primeiro, você vai colocar aqui, pessoal, o que a gente chama de matriz dos coeficientes. E como esse sistema tem 3 equações com 3 incógnitas, essa matriz vai ser uma matriz 3×3. Essa matriz dos coeficientes vai ser multiplicada por uma matriz coluna, conhecida como matriz das variáveis. E essa matriz das variáveis vai ter 3 linhas e uma coluna, vai ser uma matriz 3×1. E essa matriz, e essa multiplicação de matrizes vai ser igual ao que a gente chama de matriz dos resultados. Que também é uma matriz coluna, então ela vai ser uma matriz 3×1. Sempre isso vai ocorrer, ok? Essa é a forma matricial de um sistema. Então, como exemplo, considere esse sistema que eu escrevi de forma aleatória. Pergunta do cara é, qual é a sua forma matricial? Você vai começar primeiro com a matriz 3×3, conhecida como matriz dos coeficientes. Então, você vai pegar exatamente os coeficientes, ok? Pessoal, quais seriam os coeficientes do x aqui? Bom, coeficiente do x, quando você não escreve, aqui vale 1 e aqui vale 1. Então, você vai colocar aqui coeficiente do x 1, da segunda equação 2, da terceira equação 1. Depois, quais são os coeficientes do y aqui, galera? Coeficientes do y, da primeira equação 2, da segunda menos 3, da terceira 5. E, por fim, quais são os coeficientes do z? Coeficientes do z, da primeira equação menos 1, da segunda equação 2, da terceira equação menos 3, e essa é a matriz que tem 1, 2, 3 linhas, com 1, 2, 3 colunas, é o que a gente chama de matriz dos coeficientes de ordem 3×3. O primeiro número indica a quantidade de linhas, isso aqui,
E o segundo número indica a quantidade de colunas, que seria isso aqui. Dá uma olhadinha, por favor, e verifica se está claro essa matriz dos coeficientes. Professor, Diga. o coeficiente ali da terceira coluna não seria 1? Aqui, obrigado, né? Desse aqui, né? Isso mesmo, esse aqui é 1, Ana, obrigado. Bom, pessoal, depois eu vou multiplicar isso pela segunda matriz, conhecida como matriz das variáveis, ok? E aí você tem que colocar na ordem que está no sistema. Então, quem são as variáveis? E me fala a ordem que elas estão. X é a primeira, Y é a segunda, Z é a terceira. É uma matriz 3 por 1, 3 linhas com uma coluna. Então, você tem que escrever ela como uma matriz coluna, uma matriz com uma única coluna. E, por fim, você iguala isso a outra matriz, conhecida como matriz dos resultados, que é simplesmente pegar o que está aqui e escrever 4, 5 e menos 8. Também é uma matriz coluna, tem 3 linhas e uma coluna só. O que eu quero que os senhores tenham na cabeça é, atenção, olhou para uma prova de vestibular e viu que tem uma matriz multiplicada por outra matriz igual a outra matriz dessa forma, sendo uma matriz 3 por 3, matriz dos coeficientes, uma matriz 3 por 1, matriz das variáveis, e uma matriz 3 por 1, matriz das respostas, pessoal, isso é um sistema. É isso que eu quero que vocês tenham na cabeça. E como que você monta esse sistema? Simplesmente você faz o caminho daqui para cá. Você vai escrever 1x, 2y menos z como a primeira equação. Depois, 2x menos 3y mais z como a segunda equação. Depois, x mais 5y menos 3z como a terceira equação, igual a cada uma dessas respostas aqui que está na matriz dos resultados. Essa aqui é bater o olho e viu. Tudo bem? Não preciso multiplicar nada. Observação. Que observação que eu quero ter? Se o determinante da matriz dos coeficientes for diferente de zero, então o sistema é SPD. O sistema é dito possível determinado. Tá bom? Então, se você pegou essa matriz aqui, galera, essa matriz aqui, fez o determinante dela, e esse determinante foi diferente de zero, conclusão, é um sistema possível determinado. Tem uma única solução. Vocês, por um acaso, lembram como é que faz determinante de uma matriz? Para calcular o determinante, é o que a gente chama de regra de Sarri, tá bom? Você vai pegar a primeira coluna e vai copiar ela aqui do lado, ó. 1, 2 e 1. Depois, você vai pegar essa segunda coluna e vai copiar ela aqui do lado. 2, menos 3 e 5. Depois que você fez isso, você vai fazer a diagonal principal da matriz, que é multiplicar esses 3 números aqui. E paralela à diagonal principal, você vai ter mais 2. Então, você vai fazer o seguinte, ó, 3 diagonais para frente, multiplica e conserva o sinal. Então, vamos multiplicar isso aqui. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Menos 3 vezes 3 dá menos 9. A segunda, 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Conserva o sinal. Então, vai dar mais 2. Depois, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 2 vezes 5 dá menos 10. Conserva o sinal. Então, multiplica 3 diagonais para frente e conserva o sinal. Depois, você vai pegar a diagonal secundária, essa aqui, ó, e vai multiplicar 1, 2, 3. 3 diagonais para trás e troca o sinal. Então, a ideia é, primeiro multiplica, depois troca o sinal. Menos 1 vezes menos 3 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Troca o sinal, menos 3. Segunda diagonal, 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 5 dá 5. Depois você troca o sinal. Então, é menos 5. E a última, 2 vezes 2 dá 2. Desculpa, dá 4, né? 4 vezes 3 dá 12. Troca o sinal, menos 12. Professor, Jéssica. O último 3, localizado lá no 3, 3, ele não é negativo? Tá? Aqui é menos 3, ó. Então, vamos trocar os dois sinais que eu multipliquei ele, ó.
Então, vamos lá. Foi o primeiro aqui, né, que eu multipliquei. 1 vezes menos 3 dá menos 3, vezes menos 3 dá mais 9, então aqui é mais 9. E aí, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes menos 3 dá menos 12, troca o sinal, fica mais 12. Vamos lá, galera, quanto é que vale esse det, então? É essa resposta que eu fiz aqui. Então, primeiro vamos somar os negativos, menos 3, menos 5 dá menos 8, menos 10 dá menos 18. E os positivos, 12 mais 9 dá 21, 21 mais 2 dá 23, mais 23. Esse det, então, foi igual a 5, né? Mas o que importa é, como esse det foi diferente de zero, isso implica no quê? Num sistema SPD. Essa vai ser a única teoria que a gente vai ver da aula de hoje, esse papo de forma matricial e esse determinante diferente de zero, sendo SPD. Tá claro, pessoal, a teoria da aula de hoje? Professor, aí se o determinante for igual a zero... Se o determinante for igual a zero, Ana, a única conclusão que você vai ter é, não é SPD. Não tem como então definir se vai ser SPI ou SI, não tem como. A única conclusão é, não é SPD. Tá bom, obrigado, professor. Bom, então vamos lá. Considere o sistema S a seguir da figura, é o sistema que a gente viu. Ele pergunta, então, no item 4, que foi o item que eu pulei, né? S é equivalente à equação matricial AX igual a B. Vamos fazer essa matriz aqui, galera? A vezes X igual a B. O que é A? A é exatamente a matriz formada pelos coeficientes. Então, como é que eu vou escrever? Como esse sistema é 2 por 2, duas equações com duas variáveis, a matriz vai ser 2 por 2. O coeficiente do x vai estar aqui. O coeficiente do x vai ser 3 e 1. E o coeficiente do y vai estar aqui. O coeficiente do y é 2 e o a. Você multiplica pela matriz das variáveis, e a ordem das variáveis é a ordem que eu escrevi aqui, que seria x, primeira variável, e y, segunda variável, igual B, a matriz dos resultados, que é a matriz 5 e B. Algumas vezes a prova da UNB perguntou qual é a forma matricial do sistema. E aí, se perguntar, é só bater o olho e ver se está certo ou não. Então, vamos lá. Então, S é equivalente a essa forma matricial que eu acabei de escrever ela aqui. Tudo bem? Sendo X a matriz coluna das incógnitas x, y, logo S é um sistema possível e determinado. Somente se A é uma matriz inversível. S é um sistema possível e determinado. Qual foi a teoria que a gente viu? Pessoal, o sistema vai ser SPD quando? Quando o determinante da matriz A for diferente de zero. Essa é a teoria que eu dei para vocês, tá bom? Toda vez que o determinante dessa matriz aqui, que é a matriz dos coeficientes, que aqui ele chamou de matriz A, for diferente de zero, o sistema é SPD, tá? Agora, uma teoria que você tem que ter de matriz, relembrando ela de vocês, é que toda vez que o determinante da matriz for igual a zero, a matriz é inversível. Isso é uma teoria de matrizes, tá bom? A matriz A é inversível, pois o det de A é diferente de zero. Uma matriz só tem sua inversa se seu determinante for diferente de zero, e nesse caso, se aquele sistema for SPD, o que torna essa questão uma questão correta. E a questão 5, uma teoria também a mais aí. Pessoal, isso aqui é um sistema, é uma equação, com duas variáveis. Uma equação de duas variáveis representa o que no gráfico? Representa uma reta. Então, esse primeiro sistema é uma reta, essa primeira equação do sistema é uma reta, e essa segunda equação do sistema também é uma reta. Então, se você for desenhar um sistema no gráfico, nesse exemplo você vai desenhar duas retas, ok? Nós já vimos o tipo de sistema que pode ter. A sua classificação pode ser um sistema SPD, ou pode ser um sistema SPI, ou pode ser um sistema SI. O sistema SPD é aquele sistema que tem uma única resposta, uma única solução para ele. E aí, como é que fica o gráfico de um sistema SPD?
Pessoal, se o sistema for SPD de duas equações com duas variáveis, vai ser isso. Vão ser duas retas concorrentes, onde esse ponto é a única solução do sistema. Então, duas retas concorrentes. É um sistema SPD, graficamente falando. O sistema SPI é um sistema possível indeterminado. Ele possui infinitas soluções. E aí, como é que seria o gráfico, então, gente, dessas duas retas no sistema SPI? A primeira reta vai ser essa aqui, reta R, e a segunda reta ela vai estar em cima da reta R. Ou seja, as duas retas elas serão coincidentes. E aí, todos os pontos são pontos de interseção. E ele tem infinitas soluções. E, por fim, se o sistema for impossível, quer dizer que eles não têm solução, ou seja, as retas não se encontram. Então, a reta R, que seria a primeira reta, e a reta S, que seria a segunda reta, serão retas paralelas. Então, quando você tiver retas paralelas, não tem interseção, a solução, nesse caso, então, ela é vazia. Então, é uma solução gráfica para um sistema, ok? SPD, retas concorrentes, SPI, retas coincidentes e SI, retas paralelas. Faz sentido isso para vocês? Então, jogando o último item, as equações de S representam retas no plano? Certo, representam retas no plano. E essas retas vão ser concorrentes? Isso que está errado. Por quê? Porque nós vimos que existe o quê? Alguns valores de A, que elas vão ser SPD, alguns valores de A e B, que elas vão ser SPI, e alguns valores de A e B, que elas vão ser SI. Então, elas sempre serão concorrentes? Falso. Falso. Ok? Depende do valor de A e de B, para que elas sejam ou concorrentes, ou coincidentes, ou paralelas. Essa questão foi boa, que ela sai um pouquinho da caixa da UNB e trouxe algumas teorias novas. Eu queria tratar isso com os senhores, apesar de ser pouco provável disso cair na prova da UNB, mas eu acho que é uma boa teoria da gente ter. Dá uma olhadinha na questão número 14, aí, da página 20. Questão 14 da página 20, o cara fala para nós o seguinte aqui, ó. Considere a função V dada por essa lei de formação. Então, a função V, que é igual a f de t, igual a uma função polinomial do segundo grau, né? O Galo está trabalhando isso com vocês na segunda-feira. A função f, que depende da variável t, vai ter a seguinte lei de formação. A que multiplica t ao quadrado, mais b que multiplica t, mais c. Em que A, B e C são constantes reais, T é o tempo em milhões de anos e V é o volume do crânio dado em centímetros cúbicos. Então ele falou o que significa a função F, é o volume do crânio dado em centímetros cúbicos, e ele já me deu o que significa a variável T, é esse tempo. E é esse tempo dado em milhões de anos. Milhões é 10 a sexta, né? 10 a sexta anos. Muito bem. Suponha, no sistema de coordenadas cartesianas T ou V, o gráfico f de t contém os pontos na forma TV. Então, quais são os pontos, pessoal, que ele vai conter? Ele vai conter os pontos na forma T e V. T é x, domínio, buraco, e V é y, resposta. Então, ele quer que no lugar do t, no buraco da função, você coloque o tempo, e no lugar do v, na resposta, você coloca o volume. Bora lá. Então, considere que isso contém as formas correspondentes a 3 desses crânios. Primeiro crânio, Homo erectus. Então, vamos para o Homo erectus. Pessoal, Homo erectus está aqui. Esse é o ponto do Homo erectus, que tem o tempo t dado aqui, ó. O tempo t dado 3 e o volume V dado aqui, o volume V dado 900. Esse é o primeiro ponto que o cara queria que você tirasse desse gráfico, o ponto 3.900. Eu quero saber se vocês compreenderam esse ponto 3.900 do Homo erectus. O que significa isso? Significa dizer que se no buraco da função, o que é buraco? Buraco é exatamente o t. Então, vai ficar AT ao quadrado é A buraco ao quadrado, mais B vezes T fica B vezes buraco. Pessoal, mais C, isso fica igual a. E o que esse ponto está dizendo para nós?
que se no buraco da função você colocar 3, se no buraco dessa função você colocar 3, a resposta vai ser 900. Essa seria a primeira equação que eu tiro daqui. Se vocês entenderam isso, o resto vai ser o mesmo disso. Então, o segundo camarada é o Homo sapiens primitivo. Vamos atrás do Homo sapiens primitivo. Pessoal, o Homo sapiens primitivo seria essa caveira aqui. O ponto correspondente a essa caveira seria esse ponto que está aqui. Então, se é esse ponto, quanto é que vai valer o tempo dele? Olha lá, o tempo dele vai ser 3,5. Então, o segundo ponto vai ser x, tempo t, 3,5. E o volume dele está aqui, ó, o volume 1150. Colocando isso em forma de buraco, fica A vezes buraco ao quadrado, mais B vezes o buraco, mais o C igual. No buraco eu vou colocar 3,5 e na resposta vai dar 1150. E o último ponto que o cara pede para nós seria o Homo sapiens atual, né? O Homo sapiens atual. O Homo sapiens atual seria essa caveirinha que está aqui. Dessa caveirinha você tem esse ponto associado a ele, que se você olhar o tempo t desse ponto vai valer 4, e o volume da caveira está aqui, 1350. Coloquei a função de novo em forma de buraco e substituí. Se no buraco eu colocar 4, a resposta é 1350. E com isso a gente montou o sistema, né? Na primeira equação vai ficar 9a mais 3b mais c igual a 900. Na segunda equação, pessoal, vai ficar 3,5 ao quadrado. Ixi, acho que vou precisar de ajuda aí. Uma calculadora para me ajudar aí. Alguém consegue? Deixa eu colocar a minha aqui então, vai. Ó, 3,5 ao quadrado vai ficar 3,5 vezes igual, vai ficar 1,225, né? Não, vai ficar 12,25, na verdade, né? Mais 3,5b mais c. Isso vai ser igual a 1150. E a última vai ficar 4 ao quadrado, vai ficar 16a, mais 4b mais c. Isso é igual a 1350. Bora lá. Como é que eu vou resolver esse sistema? Escalonando. E aqui, pessoal, a primeira letrinha que eu vou eliminar é o valor de c. Melhor, né? Melhor eliminar o valor de c. Pode ser? Então, o que eu vou fazer? Ó, multiplica a primeira equação por menos 1 e vamos somar na segunda equação. Diga para mim, primeira equação multiplicada por menos 1, ela vai ficar o quê? Menos 9a menos 3b mais c igual a menos 900. E a segunda equação vai ficar 12,25a menos 3,5b mais c igual a 1150. Então, vamos continuar. O menos c cancela com mais c. O c vai embora, né? O c se cancela. Vai ficar, então, 12,25 menos 9 vai ficar 3,25a mais 3,5b menos 3b vai ficar 0,5b igual 1.150 menos 900, se eu não me engano, vai dar 250. O que eu vou fazer? Comparar a primeira com a última agora. Ó. Compara a primeira com a última, também a primeira multiplicada por menos 1. Então, vai ficar menos 9a menos 3b menos c dá menos 900. E a última equação, vamos copiar igualzinha. 16a mais 4b mais c, dando 1.350. Na hora que eu somar as duas equações, de novo esse c vai embora. O menos c cancela com mais c. E aí vai ficar menos 9a mais 16a vai dar 7a. Menos 3b mais 4b fica mais b, igual a 450, que é 1.350 menos 900. O que eu vou fazer agora, então? Eu vou eliminar o valor de b. Para eliminar o valor de b, eu vou multiplicar essa aqui por menos 2. Ó. Vamos pegar essa aqui, multiplicar por menos 2, vamos somar nessa aqui. Então, multiplicando por menos 2, o primeiro termo aqui vai ficar menos 6,5a. O segundo termo vai ficar menos b, igual ao terceiro termo vai ficar menos 500. E essa segunda equação aqui, ó, a gente copia ela igualzinha. 7a mais b igual a 450. Soma essas duas equações, e na hora que você somar essas duas equações, o menos b cancela com mais b. E aí vai ficar 0,5a, 7 menos 6,5, igual a menos 50. E aí, se você fizer menos 50 dividido por 0,5, se eu não me engano, isso aqui dá menos 100. Vamos lá, para achar as outras letrinhas, vamos substituir nas equações, né? Eu vou substituir nessa equação aqui, ó, que eu chamei de estrela. Substituir na equação que está lá chamada de estrela, 7a mais b dá 450.
E aí vamos substituir esse A lá, no lugar do A coloca menos 100, então vai ficar menos 700. Mais esse B dá 450, eu encontro o valor de B aqui fácil, que dá 1.150. E agora, para encontrar o valor de C, eu vou substituir nessa primeira equação aqui, ó, que eu chamei de seta. Substituindo a equação que eu chamei lá de seta, vai ficar 9A mais 3B mais C igual a 900. No lugar do A, vamos colocar menos 100, então fica menos 900. No lugar do B, vamos colocar 1.150 e multiplica por 3, vai ficar então mais 3.450, mais esse C dando 900. Bom, vamos fazer isso aqui na calculadora, então? Vamos lá. 900, esse 900 passa para o outro lado somando, então mais 900, e o 3.400 subtraindo, menos 3.450, o C vai dar menos 1.650. E aí, para a gente finalizar, quem é a função f, que depende da variável t, pessoal, vai ser igual a, ou seja, menos 100 de t ao quadrado, mais b, então, mais 1.150 vezes o t, mais c, menos 1.650. É isso aí. Putz, muita conta, hein? Mas sistema é assim mesmo. O sistema tem muita conta, tá? Então, a gente tem que pegar, sentar, encarar, ter muita atenção no sinal, né? Muita atenção para que a gente não cometa algum equívoco, algum erro aí ao longo do processo. Mas depois que você fez isso, geralmente você mata alguns itens, não é um só. Você gasta um pouco de tempo, mas não é um tempo para matar um item. É um tempo para matar uma questão, que deve ter um conjunto de 3, 4 itens, dependendo da questão. Tá bom? Deixa eu colocar os itenzinhos aqui. O que o cara pede para nós aí em cada um desses itens? Item 1, o cara pergunta para nós. Os coeficientes da função f podem ser obtidos como solução desse sistema? É assim que cai a forma matricial na prova do ONB. Ele simplesmente está perguntando o seguinte, ó, esse sistema que a gente escreveu aqui, é essa forma matricial que está aqui? Para você julgar o item certo e o item errado. Então, confiram. 9, 12.25 e 16, está aqui, ó, 9, 12.25 e 16, os coeficientes do x estão corretos. Depois, 3, 3,5 e 4, 3, 3,5 e 4, os coeficientes do b estão corretos. E, por fim, 1, 1, 1, 1, 1, 1, coeficientes do c estão corretos. Depois você olha, A, B e C é a ordem que a gente escreveu das variáveis, A, B e C foi a ordem que está no sistema. Ok também. E, por fim, 900, 150, 1.350, 900, 1.150 e 1.350. Pessoal, tudo bateu. Essa é a forma matricial? Sim, correto. Forma matricial é bater o olho e ver. Item 2. O coeficiente A da função é igual a menos 100? Bom, está escrito aqui, já resolvemos essa questão. Sim, o coeficiente A é igual a menos 100, o que torna esse item também um item correto. Ó, o primeiro item não precisava nem resolver o sistema, né? Já matava ele fácil, fácil. Olhou, viu e verificou que estava certo. Já o segundo item, você tinha que resolver o sistema. Aí você encontrava o A igual a menos 100, ok. E o último item aí que o cara pergunta para nós, se a evolução do volume do crânio humano seguisse a tendência estabelecida pela função f de t, então daqui a 1 milhão de anos, ou seja, para o t igual a 5, qual que seria o volume? Então, o que ele pede no último item? Eu vou fazer o último item aqui, item 3. Ele quer que no lugar do tempo t você coloque 5, então vamos calcular o f de 5. Pessoal, o f de 5 vai ser igual a menos 100 vezes 5 ao quadrado, mais 1.150 vezes 5, menos 1.650. Então, quer dizer que esse f de 5 vai ser igual a, esse número vai ficar negativo, menos 25 com 2 zeros, menos 2.500, mais, multiplica aqui por 5, vai ficar 5.750, menos 1.650. Então, esse f de 5 vai ser igual, deixa eu pegar a calculadora aqui, então vai ser menos 1.650, mais 5.750 menos 2.500. Isso vai dar 1.600 centímetros cúbicos, o que torna esse item também um item correto, porque ele pergunta se é superior a 1.550.
Acabei de montar aqui, rapidinho, questão 15. Vamos ver aí a última questãozinha, então, aí que foi pedido para mim. A empresa Sacola Cheia é uma rede de distribuição de frutas e legumes com 3 pontos de venda, o ponto A, o ponto B e o ponto C. A empresa verificou que a quantidade de brócolis, couve e melancia necessárias para suprir a procura diária desses produtos a cada posto de venda, ou seja, a demanda. Então, a necessidade diária é a quantidade de coisas que eu desejo comprar. E a quantidade de coisas que eu desejo comprar é chamado de demanda, tá bom? Isso é chamado de demanda. Seria dada por DA, DB e DC. Então, isso é a demanda de cada um desses produtos em cada um desses postos, sejam dadas por essa expressão. Então, a demanda do posto A, demanda do posto B, demanda do posto C. A demanda é a quantidade de oferta que eu tenho, a quantidade de poder de compra que eu tenho, ok? Em que X, Y e Z são, respectivamente, os preços unitários em reais do maço de brócolis, do maço de couve e do quilograma de melancia. Muito bem. Razões operacionais levaram a empresa a fixar a quantidade desses produtos diariamente disponíveis em cada um desses postos de vendas, como FA, FB e FC. Ah, isso é o que eu disponho, o que eu coloco para vender. O que eu coloco para vender é FA, FB e FC. Também em função dos preços unitários que estão dados por isso aqui. Essa é a frase importante, ó. Essa é a frase que eu tinha que ter para matar a questão. Admitindo que todos os produtos disponíveis nos 3 postos de venda sejam vendidos. Então, ele quer que todos os produtos disponíveis sejam vendidos. Como que eu traduzo isso? Traduzo o seguinte. Onde estão todos os produtos disponíveis? Aqui, ó. Isso é o que tem disponível. É a oferta. E onde tem a compra deles? A compra está aqui, ó. É a demanda. Quando ele quer que todos os produtos disponíveis sejam vendidos, ele quer que você iguale a oferta com a demanda de cada um deles. Então, primeiro você vai fazer do A. Oferta do A é essa equação. Então, x mais y mais z menos 4 tem que ser igual à demanda do A, que é essa equação. Tem que ser igual a 3 menos 3y, desculpa, 3 menos 3x mais y menos 2z. E aí você encontra a primeira equação do seu sistema, que seria fazer o quê? Passa o 3x para cá somando, então vai ficar 4x. Passa o y subtraindo, então vai cortar. Depois passa o 2z somando, então vai ficar mais 3z igual a, passa o 4 para o outro lado somando, igual a 7. Essa é a primeira equação. Entendeu, Luana, o que eu quis falar? Ah, beleza. Posso parar aqui? Consegue fazer o resto? Então, beleza. É isso aí, pessoal. Obrigadão pela atenção dos senhores. Não é nada fácil, não é nada fácil esse tempo, mas, galera, também não tem vaga para todo mundo, tá certo? Não se esqueçam, não tem que fazer tudo de tudo. Dê o seu máximo, tá ok? No dia que você precisar parar para dar uma descansada, pare. Estude um pouquinho só. Fala assim, hoje tá bom, hoje eu só vou estudar 1 hora. E aí já tá o suficiente. Aí no outro dia você começa com gás total. Beleza? E precisando da gente, ó, manda lá no nosso WhatsApp, se você quiser que a gente entre em contato com os senhores para auxiliar vocês nessa partezinha de organização, tá? Que a gente vai conseguir ajudá-los. Valeu, galera. Obrigadão por hoje. É só até mais ver. Semana que vem temos nossa última aula de sistemas, que eu vou falar dos sistemas SPI. Valeu, pessoal. Até mais.